Oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Casey e hoje nós vamos começar uma linda jornada. Nós vamos começar o nosso podcast Redescobrindo 360. Qual é o intuito do Redescobrindo 360? É a gente pegar todas as nossas experiências com o que nós fomos e o que nós somos hoje. Então, nós vamos aí trabalhar essa linha no decorrer dos episódios de como se redescobrir, de como se aceitar, de como se firmar, de como se gostar mais e de como nos aceitar, que é o passo principal para a transformação acontecer. O Redescobrindo, ele vai fazer a gente olhar de dentro para fora, redescobrir as nossas vontades, os nossos desejos, sonhos, planos e tudo isso que a gente quer. E por que se redescobrir e não se reencontrar? Eu vou começar com uma pergunta. Você acha mesmo que dá para se reencontrar hoje? E se você acha que sim, por quê? Na minha visão, eu acredito que hoje eu não consigo mais me reencontrar. Porque como que eu vou reencontrar uma Casey que eu já fui com as vivências que eu tenho hoje? Como que eu vou reencontrar uma Casey de 10 anos atrás diante de tanta coisa que eu passei no decorrer desses 10 anos? Dor, sofrimento, alegria, mudança, transformações, entrada e saída de pessoas da minha vida. Como que eu vou conseguir encontrar aquela Casey? Eu sei que quando a gente fala de se reencontrar, a gente quer reencontrar aquela sensação que a gente sentia de ser mais alegre, despojada, destemida, focada. Quando a gente tem esse sentimento de que se perdeu, é esse sentimento que a gente tem, de que a gente não tem mais aquelas características que nós tínhamos antes, de lutar mais quando temos algum objetivo, de ser mais persistente, de ter mais resiliência. E a gente fica querendo encontrar isso. É isso que a gente quer reencontrar quando a gente quer se buscar. Aquela frase, eu não sei como é com vocês, mas comigo ela acontece bastante, ou aconteceu por um determinado momento. Onde foi que eu me perdi? Quando foi que eu me perdi? Eu me perdi em muitos momentos da minha vida. Eu me perdi por causa de pessoas, eu me perdi por causa de lugares, eu me perdi por causa de costume, por causa de hábitos, por causa de sentimentos que eu não soube e nem sei lidar, por causa de amizades, por causa de familiares. Eu me perdi por diversos motivos que, não sei, só aconteceu, só aconteceu. Quando a gente chega nesse estágio de se perguntar onde foi que a gente se perdeu, é quando a gente percebe que algo que a gente conseguiria fazer com facilidade, a gente não consegue fazer agora. E aí chega essa pergunta, onde foi que eu me perdi? Porque a gente sabe que a gente consegue fazer aquilo, tem capacidade para fazer aquilo, mas simplesmente não faz. Então a gente fica com essa dúvida, onde foi que eu me perdi? Mas eu tenho uma boa notícia para você que está aí me ouvindo. O fato da gente ter essa pergunta é o primeiro passo para a gente se reencontrar, para a gente se redescobrir, para a gente se reinventar, para a gente se reconstruir. É o primeiro passo.
E por que que eu digo que é o primeiro passo? Porque é você sabendo que não sabe de nada que vai fazer você saber alguma coisa. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso. Então, se você não sabe quem você é hoje, se você não sabe o que você quer hoje para você, o que você quer para sua vida, se você se encontra extremamente perdida, vem comigo, que nós vamos fazer isso juntas. Eu estou aqui para te apoiar e espero que você também me apoie, porque se o universo fez eu te encontrar e fez você me encontrar, é por algum motivo. E talvez nós estejamos no mesmo caminho ou na mesma direção, que a gente não sabe. Na verdade, hoje eu já sei a minha, né? Hoje eu já consigo identificar. Então, voltando, se reencontrar hoje, você não consegue mais. Que foi aquela pergunta que eu fiz. Você acha que você se reencontraria hoje perante todas as vivências que você teve? Não. Não, você está tentando ressuscitar uma versão sua que já morreu. Você não consegue se reencontrar. Mas você consegue se redescobrir. E se aquelas qualidades, aquelas características que você tanto quer reencontrar, se ela for da sua personalidade, eu tenho uma ótima notícia para você. Você vai encontrá-la. Porque é da sua personalidade. E você sabe que é da sua personalidade. É por isso que você se questiona onde foi que eu me perdi. Porque você sabe que é de você. E você tem capacidade para fazer. Você pode fazer. E você vai fazer. Só que com maturidade, com sabedoria, com cuidado, com cautela, você vai conseguir fazer tudo o que você conseguia fazer há 10 anos atrás. Só que hoje, com mais precisão e mais cuidado. O reencontro que a gente busca é uma saudade de quem nós fomos, né? Quando as coisas pareciam mais leves, mais simples e mais seguras. Mas a realidade é que essa fase passou, em que nós não vamos conseguir mais ser daquele jeito. Mas a gente pode ser de uma forma nova. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou muito intensa. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Exatamente tudo que eu faço. Comigo é tudo muito 8 ou 80. Eu sou comunicativa, eu sou agitada, eu sou eufórica, eu sou imperativa. Eu sou elétrica. Parece que eu tô ligada no 220 o tempo todo. E pasmem, eu já fui muito mais. Há 10 anos atrás, meu Deus, eu abraçava o mundo. Eu tinha essa ideia de que eu conseguia abraçar o mundo por causa da minha intensidade. Mas as coisas foram passando, foram acontecendo, fui conhecendo pessoas novas, pessoas foram entrando, pessoas foram saindo, casei, me separei, me relacionei novamente. E as experiências que eu fui vivendo foram me transformando. Hoje eu continuo imperativa, elétrica, alegre, agitada, só que um pouco mais tranquila, sem tanta intensidade, sem tanto alvoroço. Ainda quando começa algum projeto, ainda fico super empolgada, querendo começar, querendo fazer. Mas hoje já com um pouquinho mais de pé no chão, um pouquinho mais sucinta. E para tudo isso acontecer, eu tive que viver o luto, porque eu me perdi completamente, eu me perdi
toda, assim. Teve um momento que eu me senti tão perdida, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde começar, eu sabia que eu precisava transformar tudo, eu tinha que mudar tudo, só que eu não sabia por onde começar. E aí, eu lembro que eu, extremamente perdida, eu ficava meio que procurando conselho das pessoas para que alguém me desse o norte. Eu ficava buscando das pessoas, alguém chegasse e falasse assim para mim: você vai começar por aqui, você tem que começar por essa parte, você tem que fazer assim, fazer assado. E eu tinha essa ânsia de que alguém me falasse. E conversava com pessoas e fazia terapia e nada, nada. E eu ficava irritada com algumas pessoas quando alguém me dizia as coisas óbvias que eu já sabia. Mas não era aquilo que eu queria ouvir. E ainda tinha isso, eu ainda queria ouvir, mas eu queria ouvir algo que me despertasse. E aconteceu. Aconteceu. Eu conversando com um amigo meu, ele perguntando como eu estava, a gente começou a conversar, a conversa foi fluindo e tudo mais. Aí ele perguntou: e aí, o que é que você vai fazer da sua vida? Aí eu respondi que eu não sabia, não tinha ideia do que fazer. Eu só queria ficar parada ali e me observar. E ele disse a seguinte frase para mim, em 2020, isso eu lembro até hoje, foi o momento que mais eu me perdi na minha vida. Ele disse para mim: é isso mesmo, antes do recomeço existe o reencontro. Cara, foi assim, pô, uma virada de chave, sabe? Antes do recomeço existe o reencontro. Caramba. Então eu fui me reencontrar. E trabalhei. Fui louca atrás de me reencontrar. E lutei para me reencontrar. E lutei. E pasmem, depois de muito sacrifício, eu não consegui me reencontrar. Outra expectativa frustrada, porque eu achei que eu iria me reencontrar, mas não me reencontrei. Fiquei extremamente frustrada. E tentei aceitar aquela versão que eu era, daquele jeito, mas não consegui. Permaneci frustrada, triste e frustrada. E aí o tempo foi passando, fui vivendo a vida com essa frustração, aceitando que aquilo ali era a nova Casey e que estava tudo bem, não tinha muita coisa a ser feito. E aí, quando foi novembro do ano passado, eu comecei a entrar numa crise existencial. Cheguei aos 30 anos de idade, ano passado. Olhei ao meu redor e percebi que, perante a vida que a sociedade impõe pra gente, eu tinha fracassado. Não tinha carro, não tinha casa, não tinha estabilidade financeira, não tinha exatamente nada, nem trabalhar. Eu trabalhava. Fez eu entrar numa crise, numa tristeza, numa angústia, numa solidão, numa depressão, numa frustração que não acabava mais. E fui vivendo, fui sofrendo, sofri. Me arrependi de diversas decisões que eu tinha tomado. Me arrependi de ter ido para lugares que eu não deveria ter ido. Me arrependi de não ter confiado na minha intuição. Me arrependi de não ter
ido atrás do que eu realmente queria ter ido, me arrependi de por diversas vezes ter deixado de fazer as minhas vontades por fazer a vontade das pessoas, e foi chuva de arrependimento, e era arrependimento e frustração, e era choro de um lado, frustração do outro, arrependimento do outro, até que eu fui me observando, me analisando, e parei para perceber que eu não tinha mais o que fazer. E o que eu podia fazer naquele momento era tomar uma decisão. E eu queria tomar uma decisão. Eu estava cansada de ser vítima da minha história, das minhas escolhas, das pessoas, das situações. E eu decidi, naquele momento, que eu iria ser protagonista da minha história e que eu não iria mais ser vítima. E resolvi tomar a rédea da minha vida. E com um pensamento que foi: eu não sou vítima. Eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás do que eu mereço e eu vou fazer acontecer. A primeira decisão que eu tomei quando eu decidi não ser vítima de mim mesma foi parar de reclamar. Eu decidi que eu iria parar de reclamar, porque tudo ao meu redor era de reclamação. Tudo dava errado só para mim, tudo era ruim só para mim, porque só eu que não conseguia isso, porque só eu que não fazia isso, porque só não sei o quê, e a vida das pessoas fluindo ao meu redor e a minha estagnada. E por quê? Como se eu fosse a escolhida para sofrer na Terra. Como se Deus tivesse olhado assim para mim: não, eu vou escolher a Casey para Casey sofrer na vida dela e ver todo mundo ser feliz. Então eu resolvi transformar, parei de reclamar e comecei o meu processo de redescoberta. E comecei a me redescobrir. Tudo que eu fui, tudo que eu sou e tudo que eu quero ser. Em 360, porque minha cabeça mudou tanto, meus pensamentos mudaram tanto, tudo mudou. E foi assim, de uma hora para outra, tudo muito rápido. E aí eu tomei decisões para cuidar da minha saúde, tomei decisões para ter uma vida saudável e tomei a decisão de fazer um podcast, porque eu sei que eu posso ajudar pessoas. Eu sei que eu consigo fazer isso. E resolvi ter coragem para fazer tudo isso, que era uma coisa que eu tinha, na verdade, que eu não tinha, era coragem. Eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa que me tirasse da minha zona de conforto. Eu tinha medo de enfrentar a vida, eu tinha medo de deixar as pessoas saírem da minha vida, eu tinha medo de meter a cara, eu tinha medo. E para ser bem sincera com vocês, nesse exato momento eu estou com medo. Porque eu não sei como é que faz isso, eu não tenho experiência, provavelmente alguma coisa vai sair errado. Mas tá tudo bem. Eu vou aprender e vocês vão acompanhar esse processo. E isso é lindo, porque eu também estou aprendendo a viver o processo de se redescobrir. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. E isso foi uma introdução do que nós vamos conversar. Vou falar no decorrer dos episódios da minha vida, de como foi, e vou esmiuçar tudo isso. Vou entrar numa linha contínua para a gente falar. Vamos falar sobre sentimentos, principalmente.
Eu tenho dificuldade de lidar com frustração, então vai ser o assunto que mais eu vou abranger, mas vocês podem me dar sugestões de sentimentos que vocês também têm dificuldade. Eu tenho uma página que eu criei, ela se chama Redescobrindo 360. Vocês podem seguir e a gente pode trocar experiência. E eu quero fazer isso acontecer. Espero que vocês me ajudem, porque eu preciso de vocês. E é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. No próximo episódio, a gente vai continuar falando de como foi a minha transformação de novembro para cá. Gente, mudou tudo na minha cabeça. Eu era uma pessoa que vivia muito de passado. E hoje eu não quero mais saber do passado. Cara, é incrível. E ao mesmo tempo sinistra. Ainda estou me adaptando e me habituando com essa transformação. E eu quero muito descobrir isso com vocês. Então, eu fico por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio do Se Redescobrindo 360. E a gente vai seguir um passo, uma linha de como se redescobrir e do que a gente precisa fazer para se redescobrir. E, gente, vocês vão ver que se redescobrir é a coisa mais linda que existe no mundo. Porque vocês descobrem que vocês são mulheres fodas, seguras, determinadas, focadas. São muito pé no chão, objetiva. E a gente vai descobrir uma série de coisas maravilhosas que existe dentro da gente. Esse é o nosso momento e nós vamos fazer acontecer. E se você está tentando se reencontrar, não perde mais tempo com isso. Vem comigo se redescobrir. Eu tô aqui, você tá aí e nós vamos conseguir. Um beijo, fiquem em paz e vamos com tudo. Uhul!